Nós estamos dentro da disciplina Elaboração e Gestão de Projetos em Proteção e Defesa Civil e Medidas Estruturais e Não Estruturais em Proteção e Defesa Civil. Vocês já viram a primeira parte da disciplina com o Major Silvano. Agora veremos a segunda parte da disciplina voltada para as medidas estruturais. Eu sou o Capitão Filemon, trabalho no setor de engenharia do Corpo de Bombeiros e falaremos durante as 3 próximas semanas sobre as medidas estruturais. Na semana 4, nós trataremos de planos municipais de redução de risco, alguma coisa sobre obras públicas e em seguida falaremos sobre as medidas estruturais. Para dar um panorama sobre as medidas estruturais, precisamos entender quais são as fases de um desastre. Então a gente observa o trecho durante, ou seja, durante o desastre, existem algumas atribuições que são feitas para as equipes de proteção e defesa civil, que vão até depois do desastre, mas que começam antes. Então, um desastre ele começa a ser pensado em um momento antes dele acontecer. Esse momento, 2 coisas muito importantes acontecem, chamadas de prevenção e mitigação. Ou seja, estamos nos preparando para um possível evento que possa acontecer. Às vezes ele não vai acontecer, e se não acontecer vai ser muito bom. É sinal de que a prevenção funcionou. Ou às vezes ele vai acontecer de uma forma mais suave. Então é sinal de que a mitigação funcionou. Mas se ele acontecer, aí precisamos de tomar algumas estratégias. Elas são a resposta e a recuperação. A resposta a gente vai ver lá na semana 5 e a recuperação na última semana. Então, como se começa a planejar o desastre dentro de um município? Por meio da elaboração de documentos que nos ajudam a entender quais são os desastres potenciais que podem acontecer naquele município. Esses documentos são chamados de planos municipais de redução de risco. Esses planos municipais de redução de risco contêm todo o planejamento municipal antecedendo alguns desastres. Ou seja, espera-se que naquele determinado município tenha esse desastre de deslizamentos, inundações, seca. Então se faz um documento no qual se detalha quais são esses possíveis desastres e quais são as possíveis estratégias para ou evitá-los ou reduzir os seus danos. Algo muito importante que está contido dentro dos planos municipais de redução de risco é o mapeamento. A gente está vendo na imagem dois mapas. Esses mapas são chamados de mapas de ameaça ou vulnerabilidade. Qual que é a diferença deles? Ameaça significa tudo aquilo que pode levar a um desastre. Ou seja, excesso de chuva é uma ameaça. Ou, às vezes, um talude que possui uma inclinação muito grande é também uma ameaça. Vulnerabilidade é aquilo que está exposto à ameaça. Choveu muito em uma região que pode alagar, então aquela região está vulnerável ao alagamento. Ou construiu debaixo de um talude que tem um risco de colapsar, aquela construção está vulnerável àquela ameaça. Quando se junta os dois, a vulnerabilidade com a ameaça, temos o chamado risco. É por isso que os planos possuem esse nome, Planos Municipais de Redução de Risco. Eu estou estudando as ameaças e estou estudando também as minhas vulnerabilidades. Agora falaremos um pouco sobre conceitos de obras públicas. Não vamos sofrer com termos burocráticos, só precisamos entender como um município se planeja para fazer essas obras visando a redução do risco de desastre. Essas obras, geralmente, elas são planejadas dentro do Plano Municipal de Redução de Risco. Então, lá são feitos os mapeamentos, em seguida se propõem determinados tipos de obras e se toma critérios para quais obras serão executadas. Depois que essas obras forem planejadas, elas são inseridas dentro da demanda orçamentária do município. Precisamos de recurso para fazer as obras e só obteremos recursos caso elas já estejam planejadas. Caso tudo dê certo, ou seja, caso o município obtenha orçamento, dinheiro para fazer essas obras, começam as fases de uma obra pública, que são licitação, contratação, início, fiscalizações mensais e depois o recebimento dessa obra. Então, às vezes, você já viu no seu município alguma obra como as que a gente vai ver aqui hoje. Ou seja, você já viu no seu município uma obra de contenção de encosta. Às vezes, o famoso muro de gabião. Aquela obra passou por um grande processo de planejamento de uma obra pública. Ou, às vezes, você vai ver um reservatório para retenção de água de chuva.
Essa obra ela passou por um grande processo de contratação de uma obra pública. E tudo isso começou lá no Plano Municipal de Redução de Risco. Essas obras não saíram do imaginário ou não surgiram imediatamente na cabeça de alguém. Existe um plano de planejamento dessas obras. E em razão desse plano, chamado Plano Municipal de Redução de Risco, às vezes vocês vão encontrar com outros nomes, não se preocupem. Todas essas obras serão planejadas. A partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre movimentos gravitacionais de massa. O que é isso? A palavra movimento gravitacional tem a ver com a própria gravidade, ou seja, a força da gravidade fazendo alguma coisa se movimentar. E o termo massa significa tudo aquilo que pode se movimentar. Então, no nosso primeiro exemplo, a gente tem um rolamento de bloco de rocha, ou seja, é uma rocha, ou seja, uma porção de massa que ela se movimentou em razão da gravidade. Observe que se não tivesse gravidade, ela não se movimentaria. Então esse é o nosso primeiro exemplo de movimento gravitacional de massa. Mais à frente, a gente vai ver obras de engenharia que visam duas coisas: impedir que esse movimento ocorra ou reduzir os danos decorrentes desse movimento. Agora a gente está vendo um outro exemplo, chamado rastejo. É um movimento lento. O solo se movimenta alguns centímetros ao longo de um período. Observe que, de imediato, não é algo que precise de uma evacuação muito rápida. Por quê? Porque o período de ocorrência desse movimento ele é um período lento, ou seja, dá tempo de se identificar a ocorrência dele e de, às vezes, retirar as pessoas e tentar impedir a sua continuidade. Geralmente, tenta-se retirar as pessoas. Por quê? Esse tipo de movimento é um movimento muito amplo, muito grande, que envolve uma porção muito grande de massa. Às vezes, as obras de engenharia não serão suficientes para contê-lo. O próximo exemplo que a gente tem são os famosos deslizamentos ou escorregamentos, não importa o termo. Se consistem em movimentações de porções de terra em um setor específico. Observe aqui, nesse caso, que ocorreu lá em Ouro Preto. A gente tem duas partes de um maciço. Uma parte que ficou fixa e uma parte que se movimentou. Entre essas faces existe uma interface, uma separação dessas camadas. Então, o que acontece em um deslizamento é isso. Uma camada, ela rompe, ou seja, ela se movimenta, e a outra fica estável. O último exemplo que a gente vai ver de um movimento gravitacional de massa são as chamadas corridas. E essas corridas, elas possuem vários nomes. Às vezes, corridas de lama, ou corridas de detritos, ou corridas de massa. Existem várias denominações, mas não se preocupe com elas. Como que essas corridas ocorrem? O excesso de chuva dissolve parte do solo. E esse solo dissolvido, misturado com água, com pedras, com lamas, com árvores, tudo isso começa a correr pela encosta. Esse movimento é um movimento muito drástico, muito violento e muito rápido. Ou seja, é algo que, se não identificado com certa antecedência, pode causar muitos danos. Dentro desses movimentos gravitacionais de massa, existem alguns métodos que podem ser utilizados para tentar anteceder a esses movimentos, ou seja, estudar para ou evitar que ocorram ou reduzir os seus riscos. Você já deve ter recebido no seu celular algum alerta da Defesa Civil, falando que tem risco de deslizamento ou risco geológico. Esses alertas são decorrentes de estudos matemáticos. Esses estudos matemáticos, eles são criados com base em probabilidade e estatística para que, em razão de algumas variáveis, parte delas relacionadas à chuva, existe a potencial ocorrência de um evento. Nós também estamos vendo ali um outro exemplo. Nesse caso, é um método determinístico. Parece um cálculo matemático complexo, mas na prática não é tão complexo não. Isso é o estudo de um determinado maciço para saber se ele vai ou não, caso submetido a uma série de ocorrências, de eventos climáticos, se ele vai ou não se romper. Mas não se preocupe tanto com essa parte. Eu só quero mostrar que existem formas de estudarmos o ambiente para evitarmos que ou o desastre ocorra ou reduzir os seus danos. Os deslizamentos ocorrem em razão de um desequilíbrio de força.
Esse desequilíbrio de força é quando uma força de tensão, ou seja, que está puxando aquele maciço, ela supera uma força de atrito ou uma força de resistência. O nome que se dá a essa relação é fator de segurança. Ou seja, quando se estuda um maciço, geralmente busca identificar nele qual o seu fator de segurança, ou seja, qual que é a relação dessas forças que ele possui. Caso ele possua um equilíbrio dessas forças ou uma superação das forças de resistência em relação às forças de tensão, nós podemos dizer que ele está seguro, ou seja, está com um fator de segurança satisfatório. Caso contrário, são necessárias obras de engenharia para aumentar esse fator de segurança. Nós estamos vendo aqui um exemplo extraído de um software que mostra uma encosta e essa encosta ela possui uma superfície de movimentação. Observe uma linha branca. Essa superfície de movimentação, ela oferece para essa encosta um fator de segurança baixo, ou seja, pode ser que caso ocorra muita chuva ou caso seja feita alguma movimentação no terreno, ocorra ali um deslizamento. Mas vocês observem que tem alguns grampos. Esses grampos, a gente vai ver mais à frente na nossa disciplina o nome, eles servem para aumentar o fator de segurança. Eles estão prendendo o solo para evitar que esse solo se movimente. A gente vai ver mais à frente na nossa disciplina o nome de cada uma dessas obras. A partir de agora, nós começaremos a falar de cada uma das obras de engenharia. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês não é considerado bem uma obra, mas é de suma importância para o sucesso. A limpeza é algo muito importante nas obras que já ocorreram. Muitas das vezes, obras já concluídas não passam por um processo de limpeza. Só que essas obras, elas são dimensionadas para funcionarem na sua capacidade total. Ou seja, uma galeria, ela é dimensionada, ela é planejada pela engenharia para funcionar como tendo toda a sua seção transversal funcionando. Caso parte dessa galeria esteja entupida, essa galeria não vai funcionar adequadamente. Por isso, a limpeza é o principal fator de contribuição para a melhoria e funcionamento dessas obras. Agora entraremos nas obras propriamente ditas. A primeira que a gente pode falar se chama reconformação de taludes. Ou seja, eu estou mudando a geometria do talude. Às vezes esse talude está muito íngreme. Então, ele possui um fator de segurança baixo e ele corre o risco de se movimentar. Eu posso fazer algumas obras de engenharia para alterar a sua geometria. Essa geometria pode ficar um pouco mais suave e isso evitar que esses esforços tendem a movimentar esse talude. Uma outra obra de engenharia muito importante é o sistema de drenagem de superfície. Não adiantaria eu fazer um talude bem reconformado se toda a água de chuva e a água que descesse por esse talude infiltrasse nele. Então o sistema de captação de água é muito importante, porque evita, primeiro, que a água na parte alta do talude se infiltre nele e que na parte baixa cause erosão e descalce o seu pé. Então um talude ele precisa de ter um sistema de drenagem na parte de cima, na parte de baixo e caminhamentos para que essa água não cause erosões nas suas laterais. Um outro exemplo são drenos horizontais profundos. Às vezes você já passou na estrada e viu saindo um caninho de água. Pode ser que esse caninho de água que está saindo ali, daquele maciço, seja um dreno horizontal profundo. Qual que é a função desse dreno? Ele vai tirar a água lá do fundo do maciço e vai jogar essa água fora. Então, ele vai controlar o nível dessa água no maciço, evitar que essa água suba muito e que, em razão disso, cause uma descompensação das forças desse maciço. Agora vamos passar a falar sobre alguns muros de contenção. Esses muros podem ter o nome de muros de peso, ou seja, são estruturas muito grandes, muito robustas e que o peso próprio desses muros são suficientes para resistir aos esforços dessa movimentação. O primeiro exemplo que a gente está vendo são os muros de pedra seca, ou seja, pedras amontoadas sem que tenha ligação por argamassa. Agora já vimos um exemplo um pouco mais avançado, os muros de pedra argamassada. Temos também como objetivo uma contenção do talude, mas agora nós já temos uma ligação de argamassa entre essas pedras. Agora nós vemos um outro exemplo chamado muro de concreto ciclópico. Concreto ciclópico significa um concreto que teve nele a contribuição de pedras de mão.
Então, é um concreto que ele não foi armado, ele não tem armação metálica, e que para aumentar ali a sua resistência usaram pedras de mão. É muito comum, às vezes, você ver esse tipo de muro de concreto ciclópico. Observe que como ele ainda não tem armação de aço, como alguns que veremos a seguir, ele precisa de ser um muro muito robusto para que ele consiga resistir aos esforços desse talude. Agora a gente vê um caso muito famoso, são os muros de gabião. Observe o tamanho, como ele é grande, como ele é imponente. Por que ele é tão grande e imponente? Porque o seu peso próprio será o suficiente para impedir uma movimentação de uma encosta. Lembra que eu falei lá no início que tem duas forças, uma tentando puxar a encosta para baixo e outra tentando resistir, ou seja, um atrito que não deixa ela ceder. O muro de gabião, assim como esses que a gente está vendo, ele tem essa função, ou seja, ele calça aquela encosta, ele evita que ela se movimente. Um outro exemplo que muitos de vocês já devem ter visto são os muros de solo-cimento, ou as contenções de solo-cimento. Nada mais são de mistura de solo, ou seja, da terra, com cimento. Esse solo misturado com cimento é ensacado, empilhado e molhado. Com o passar dos anos, às vezes aquele tecido, aquele saco no qual foi acondicionado o solo-cimento, ele se rasga, mas o formato fica muito bom. Então ali tem uma estrutura para evitar que aquele peso, ou seja, aquela carga do maciço, se movimente. Uma outra estrutura que a gente pode falar são os solos grampeados. Lembra daquele exemplo que eu mostrei lá no início, que tinha alguns tirantes que atravessavam o solo? Esses são grampos. Qual que é a função desse grampo? Essa mesmo que você está pensando, grampear o solo, funcionar como raízes artificiais que vão impedir que essas camadas do solo se movimentem. Um outro tipo muito utilizado é o solo reforçado, ou seja, camadas de solo empilhadas e entre essas camadas é aplicado algum tipo de material resistente, às vezes um geotêxtil. Esse material é o que vai impedir que essas camadas do solo sofram aquele movimento de deslizamento, ou a gente já viu que pode ser chamado também de escorregamento. Um exemplo também muito comum são os muros de pneus. Pneus empilhados. Evidente que o empilhamento de pneus precisa de uma técnica de engenharia para ser empregado. Não pode ser um empilhamento aleatório. Mas também é uma outra modalidade para evitar um movimento de um maciço. Agora, nós chegamos em um exemplo muito interessante, os chamados muros de flexão. O que são esses muros de flexão? Eles são muros que agora eles possuem o concreto armado, ou seja, possuem armação de aço nesse concreto. Isso significa que agora a gente já pode ter muros mais estreitos, mais esbeltos. Não precisamos mais daqueles grandes muros de peso como a gente tinha visto antes. Esses muros, eles são desenvolvidos com base em técnicas rígidas de engenharia e são capazes de suportar a grandes esforços. Mesmo que esses esforços sejam decorrentes tanto de solo ou água, eles são capazes de grande esforço. Atualmente, a evolução, como a gente vem vendo nesses exemplos, a evolução das técnicas de engenharia vai nos fornecendo fazer estruturas cada vez mais esbeltas e mais simples e evitando fatores de segurança muito baixos em taludes. Ou seja, aqueles taludes que antes tinham fatores de segurança baixos, a gente está conseguindo melhorá-los com a construção de técnicas de engenharia mais avançada. Muitos já devem ter visto essa imagem. Trata-se de uma cortina de tirantes. Ou cortina atirantada, não importa o nome. Essa talvez seja uma das soluções mais robustas de engenharia para vencer problemas de movimentos gravitacionais de massa. Por que eu falo que é uma solução mais robusta? Porque estamos fazendo o encontro de duas coisas. Tirantes, como a gente já viu anteriormente no solo grampeado, estão integrados agora com um muro de contenção. Então a gente agora tem uma parede, ou seja, um muro, e além desse muro a gente tem tirantes. E o mais legal de todos, esses tirantes são presos e esticados, puxados, junto a essa parede. Então a gente tem um conjunto uniforme que, além de ligar as camadas do solo, ou seja, funcionar como raízes artificiais, também sustenta o muro para evitar aquele deslizamento. Lembra que nas primeiras imagens eu mostrei um rolamento de rocha? E disse que em algum momento a gente discutiria uma forma de ou evitar ou minimizar os impactos daquele movimento? Esse é um exemplo.
Esses blocos de rocha, eles podem ser ou desmontados ou podem ser retirados. O desmonte ele pode acontecer por explosivos, a gente está vendo no caso uma perfuratriz perfurando uma rocha para a inserção de explosivos, ou às vezes por algum material expansivo. O objetivo disso é retirar blocos ou pedaços de rocha que estão em situações de ameaça e deixar aquele talude ou aquela encosta o mais limpo possível. Mas e caso não consigamos segurar esses blocos de rocha? A gente tem uma outra opção, muito interessante, chamado entelamento. O que é o entelamento? É a condução de lascas ou pedaços de rocha até o pé do talude. Então a função dessa tela é evitar que pedaços de rocha rolem e saiam do talude. Então ela tem a função de guiar essas rochas até o pé do talude. Saindo um pouco da área de movimentos gravitacionais de massa e comentando um pouco sobre a área de inundações, de enchentes e alagamentos, a gente tem um exemplo muito comum e muito prático. Então, possivelmente você já deve ter visto na televisão, às vezes no seu município ou próximo dele, alguma obra desse tipo. O que são isso? São reservatórios, existem vários nomes e vários modelos, são reservatórios para captação de água de chuva. Qual que é a função desses reservatórios? Esses reservatórios eles têm a função de absorver toda a demanda de chuva, ou seja, toda aquela vazão por um tempo, e depois, quando a chuva parar, liberar essa água aos poucos. Então aquelas ruas que estariam todas inundadas não estarão mais. A partir daí, toda aquela água vai estar reservada em um local. E em seguida essa água pode ser bombeada para fora. Esses reservatórios podem ser desse tipo que a gente vê na imagem, ou às vezes abertos, como grandes piscinões. Agora entraremos na semana 5, na qual falaremos sobre a resposta. Para falar sobre a resposta, eu resolvi voltar naquele primeiro slide. Lembra dele? O desastre está em vermelho, durante, ou seja, ali é o momento da ocorrência do desastre. Perceba que a resposta ela já começa bem no início do desastre. O que é responder a um desastre? Significa que todos aqueles atores envolvidos no atendimento das pessoas estarão mobilizados para atender aquele desastre. Essa resposta, geralmente, ela começa assim que o desastre é anunciado. O Corpo de Bombeiros, a polícia, a defesa civil, os voluntários, todos eles irão em direção ao desastre, com base em algum planejamento, que a gente vai ver mais à frente, para atender as pessoas que estão naquele desastre. Mas essa resposta, ela não pode ser algo desorganizado. É por isso que existe um planejamento metodológico de como será a resposta a um determinado tipo de desastre. Esse planejamento se chama plano de contingência ou plano de resposta, não importa o nome. O que isso significa? Que em um momento de tranquilidade, ou seja, em um momento antes do desastre, o município ele vai fazer uma série de protocolos para como atender um desastre. Então, nesse documento vai estar escrito quem serão as pessoas que vão atender, quais serão os equipamentos, quais serão os caminhões, quais serão os tratores, quais serão os abrigos, quais serão as rotas de fuga. Todo o planejamento de resposta de algum tipo de desastre tem que estar escrito em algum lugar. Caso não tenha, surge um problema muito grande, que é planejar e executar ao mesmo tempo. Imagina que a gente tivesse em um avião e esse avião tivesse uma emergência, o trem de pouso não tivesse descido. Caso não tivéssemos um planejamento, o piloto teria que entrar em contato com a torre, fazer perguntas sobre o que fazer, talvez a torre não soubesse, faria perguntas para outro departamento sobre o que fazer e ia virar uma maior confusão. Mas não, na aviação existe um plano de resposta para esse caso específico. Então, caso o trem de pouso de um avião não funcione, existe uma série de protocolos metodológicos que devem ser seguidos para evitar um desastre. Assim também é no planejamento municipal. Ou seja, todo evento que vai acontecer, ele já tem que estar planejado anteriormente. Então o nome disso é plano de contingência, é um documento muito importante, assim como os planos municipais de redução de risco. Aqui a gente vê imagens da resposta. Eu resolvi trazer esse recorte, que é a atuação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais no município de Brumadinho. Observe que a gente tem vários atores envolvidos, vários equipamentos envolvidos, e esse é o momento de atender o mais grave, ou seja,
Esse é o momento de atender ao desastre, a tudo aquilo que foi exposto ao desastre. Então, na fase de resposta, nós estamos falando de atendimento às pessoas, atendimento aos animais, atendimento ao meio ambiente, ou seja, são as ações imediatas que são feitas para evitar que aquele desastre que já ocorreu tome proporções maiores e para mitigar os danos que ali ocorreram. Dentro das fases da resposta, nós temos uma etapa muito importante. Enquanto as equipes estão em campo atendendo as pessoas, atendendo aos animais, atendendo aos bens e ao meio ambiente, nós temos outras equipes fazendo um serviço muito essencial, que é restabelecer o funcionamento daquela região. O restabelecimento do funcionamento de uma região é muito importante. A gente está vendo na imagem o restabelecimento de uma via de acesso, ou seja, uma construção de um novo acesso. Por quê? Possivelmente, a ocorrência de um desastre gerou outros desastres semelhantes. Então, às vezes, ocorreu alguns deslizamentos no município e também ocorreu deslizamentos na estrada. Então, eu preciso restabelecer aquela estrada para que passem por ali as ambulâncias, passem por ali caminhões de água, caminhões de alimento, que entram e saem por ali o atendimento da população local, que a internet seja recuperada, a água seja recuperada, a energia elétrica seja recuperada. Imagina que você já está exposto a um desastre, sofrendo com as suas consequências, e você não tem luz, não tem água, não tem internet, não tem alimento, seria muito mais grave, né? Então, dentro da fase da resposta, nós temos um fator muito importante, chamado de restabelecimento. É nesse momento que se luta para que as condições anteriores ao desastre funcionem, mesmo que precariamente. Às vezes não teremos água na torneira, mas às vezes teremos um caminhão para abastecimento de água da população. E por fim, chegamos na última fase, chamada de recuperação. Nesse momento, o desastre ele já ocorreu, já tem um longo período, às vezes, que esse desastre já aconteceu, e agora se passa a um momento de tentar voltar ao que era antes. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando se planeja a voltar à situação que era antes do desastre, não podemos em nenhum momento esquecer da possibilidade desse desastre tornar a ocorrer. Então, toda vez que é feito uma medida pós-desastre, essa medida tem que ser pensada sobre uma ideia de reconstruir melhor do que era antes. Ou seja, se teve um deslizamento que atingiu algumas casas, não posso reconstruir aquelas casas ali. Ou caso eu reconstrua, eu tenho que pensar naquela encosta para que ela não ofereça mais risco para os moradores. Se teve um desastre de inundação, eu não posso continuar mantendo as pessoas naquela região. Ou então, eu tenho que adotar algumas medidas, como a gente viu, alguma obra de engenharia para evitar que isso ocorra novamente. Então, a fase da recuperação é muito importante. É onde vai se planejar, fazer com que aquela comunidade volte ao seu status inicial. E para isso é necessário que se planeje melhor. A gente está vendo na imagem um bairro que foi criado após o desastre de Mariana. Ou seja, as casas foram reconstruídas, mas não no mesmo local do desastre. Foram construídas em outro local para que, caso aconteça um desastre, não sejam atingidas novamente. Dentro da fase final, ou seja, na fase na qual todas as ações de um desastre já estão sendo concluídas, a gente tem uma fase muito importante, chamada de reconstrução. A reconstrução está dentro da recuperação. O que significa reconstruir? Significa que todas aquelas estruturas que provisoriamente foram reconstruídas, agora tem uma reconstrução definitiva. Ou todas aquelas estruturas que foram completamente danificadas, por exemplo, estradas, pontes, viadutos, igrejas, hospitais, sejam reconstruídas. E nesse momento da reconstrução é muito importante. Não se pode reconstruir algo que vai sofrer um desastre semelhante. Precisamos reconstruir melhor. Esse é um exemplo muito interessante dos Estados Unidos, onde aconteceu um desastre. Então a gente tem na imagem da esquerda o momento do desastre. Observem, todas as ruas estão destruídas, o estádio ali também está completamente destruído, um caos total. E depois a gente tem uma imagem já de todo aquele ambiente recuperado e reconstruído. Então é muito importante que
a população, ou seja, os usuários daquela região, eles tenham futuramente uma sensação de que o problema acabou, ou seja, o desastre já se foi, e que estão preparados para um desastre futuro. Então, aquela primeira imagem que eu mostrei sobre as fases do desastre, na verdade, ela não é uma linha, ela é um ciclo. Por quê? Porque após a ocorrência de um desastre, já se deve pensar em um desastre futuro, e assim sempre rodando. E lembrando de que o próximo desastre não pode causar os mesmos prejuízos do desastre passado. A tentativa é ou evitar que ocorram ou reduzir os danos da sua ocorrência. Nós estamos encerrando agora a nossa disciplina. Agradeço a todos vocês por nos acompanharem até aqui. Estamos à disposição para responder quaisquer perguntas pelos fóruns. Em caso de dúvidas durante as atividades, podem também entrar em contato com a gente pelo portal próprio do EAD. Esperamos que vocês, como profissionais formados em proteção e defesa civil, tenham sempre em mente o desastre. Ou seja, primeiro temos que ou evitar que ele ocorra ou reduzir a sua ocorrência. A proteção e defesa civil é uma grande corrente. Então vocês agora são mais um elo dessa corrente na nossa busca constante pela gestão de riscos de desastres e também pela gestão desses desastres caso eles ocorram. Muito obrigado.